Meu querido, minha querida, que a paz e a graça do nosso Deus esteja sobre a tua vida nesse dia, nesse momento que estamos aqui, nesse devocional. Sejam bem-vindos ao nosso canal Rotina de Oração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Olha só, não se esqueçam, se inscreva em nosso canal, já aperta o like aí, já faça seu pedido de oração, já comente à vontade aqui, tá certo? Porque aqui você tem a liberdade de participar, de interagir conosco aqui, tá bom? Queridos, hoje a palavra devocional para o seu coração é sobre a Páscoa. Você já parou para pensar que você pode ter entendido errado sobre a Páscoa? Já pensou sobre isso? Qual é o sentido da Páscoa para você? O que você entende desse momento, desse final de semana que é comemorada a Páscoa? O sentido da Páscoa, queridos, nada mais é do que a ressurreição do nosso Senhor e do nosso Salvador. Mas antes, vamos ver qual é o sentido real da Páscoa e ter um entendimento sobre o que a Páscoa diz ao nosso coração. Amém? Então fique comigo, porque você vai tirar grandes lições para a sua vida através da palavra do Senhor. Amém? Se caso, meu querido, minha querida, você é novo por aqui, bem-vindo, tá? Eu sou o pastor Maxiel e aqui eu sempre deixo uma palavra de esperança, de fé para o seu coração, tá certo? Deus marcou esse encontro contigo aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Qual é o sentido da Páscoa? Qual é o sentido verdadeiro da Páscoa? Será que tem a ver com chocolate, com coelhinho, com ovo da Páscoa? Qual é o sentido de fato para nós que cremos em Cristo? Qual é o sentido da Páscoa? Você já reparou que muitas vezes distorcem por aí o real sentido da Páscoa? Mas antes, vamos ler um texto que está em Colossenses, capítulo 3, verso 1, que diz assim, olha só. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Bom, qual é o sentido da Páscoa? Se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos pensar nas coisas do alto. Devemos ter um entendimento do que a Bíblia diz sobre este assunto. Devemos construir nosso pensamento, nossa forma de pensar, conforme a Bíblia diz. Então eu te convido nesse momento, você pegar a sua Bíblia, pegar papel, caneta, pegar seu copo de café, seu suco, enfim, venha comigo, porque nós vamos ter um entendimento claro do que a Bíblia diz sobre a Páscoa. Primeiramente, precisamos entender que a Páscoa não tem nada a ver, não tem a ver com ovo da Páscoa, ovo de chocolate, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com coelhinhos, não tem nada a ver com todo esse marketing comercial que faz para vender um ovo de chocolate. Tem nada a ver. Talvez você tenha crescido e associado a Páscoa com isso, com ovo de chocolate, com coelhinhos, enfim. Mas a Páscoa bíblica fala de libertação, de redenção e de vitória sobre a morte. Isso aconteceu, queridos, há mais de 2000 anos atrás, onde Cristo, numa sexta-feira, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou no domingo pela manhã. E diga de passagem, Páscoa significa, no hebraico, Páscoa significa passagem ou passar por cima. Sabe, é muito triste quando alguém não entende esse sentido. Gera em nós uma alegria de entender que Cristo ressuscitou, mas triste é quando um cristão ainda vive preso, sendo que Cristo manifestou para nos libertar, para nos tirar de toda e qualquer condenação. Muitos crentes e muitos cristãos ainda continuam presos, porque não entendeu que a Páscoa se trata de uma libertação, de uma liberdade que o Senhor trouxe para nós. Muitos estão presos ao pecado, à culpa, ao passado e até mesmo traumas. Mas nós devemos entender que Cristo ressuscitou e a prova disso é que você pode viver uma vida de liberdade. Olha só, queridos, a Páscoa, ela teve sua origem. Ela foi instituída no Egito, lá no Egito.
Egito significa casa de escravidão. Então o povo de Deus estava lá como escravo. Quando o povo de Deus estava em Israel, eles estavam escravizados, como diz em Êxodo capítulo 12. Deus ordenou, meus amados, que eles sacrificassem um cordeiro e colocassem sangue nas portas. Naquela noite, o anjo da morte iria passar e passou. Onde não havia sangue, ou na verdade, onde havia sangue, houve livramento. Então a Páscoa, desde o início, ela é um marco de libertação. Deus nos convidou para esse momento de liberdade. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala algo extraordinário. No capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz assim, olha só, capítulo 5, verso 7. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Agora, nós não precisamos mais sacrificar um animal para a remissão dos nossos pecados. Não, 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 não. Cristo morreu uma única vez e essa única morte agora é suficiente para nos dar comunhão com Deus, vida eterna e para nos fazer entender que somos livres para seguir a Cristo. Ou seja, meu querido, a Páscoa, o Cordeiro Pascal, Cristo é o Cordeiro verdadeiro. Ele morreu na cruz, venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Isso significa que a Páscoa não é sobre chocolate. Não é. Pastor, tem algum problema eu comer chocolate? Não, não tem nenhum problema. Mas a Páscoa não tem a ver com chocolate, tá? A gente não pode ser religioso a tal ponto de chegar nessa fase, eu não vou comer um chocolate, um ovo da Páscoa. Não, tem nada a ver. Você pode comer isso, não tem nenhum problema. Mas a Páscoa não tem a ver com chocolate. A Páscoa tem a ver, é sobre libertação, é sobre a remissão dos nossos pecados. Irmãos, a Páscoa, ela revela algumas coisas. Nós precisamos aprender algumas coisas sobre a Páscoa. Primeiro, a Páscoa revela que você é livre. Você é livre. Jesus já pagou o preço. O pecado não tem domínio sobre você. Não tem, como diz Romanos capítulo 6, verso 14. Mas, se o pecado não tem domínio sobre a minha vida, por que ainda nos comportamos como escravo? Por que você se comporta como escravo? Por que você está sempre escravo de alguma coisa? Você já parou para pensar? Sabe, queridos, você precisa hoje se livrar-se da culpa, da vergonha e da condenação. Talvez você cometeu um pecado, talvez você errou no seu passado, e isso traz um sentimento de culpa, de vergonha, de condenação. E você precisa entender hoje que Cristo já ressuscitou. Cristo não está no túmulo. Você não pode viver como se Cristo estivesse no túmulo. O túmulo está vazio e a sua alma hoje pode ser liberta. Foi para a liberdade e não para a libertinagem que Cristo nos chamou, tá? Ele nos chamou para a liberdade e não para a libertinagem, tá certo? É muito importante esclarecermos isso, que devemos ser livres para seguir a Cristo. E muitas pessoas confundem isso, associando libertinagem com liberdade. E não tem nada a ver. Nada pode aprisionar nossa alma. Nada, nada. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. A Páscoa também é um chamado para você romper com o seu passado. Romper com o passado. O povo de Israel deixou o Egito naquela noite. A Páscoa é um marco de uma nova jornada, de uma nova vida. Assim, meu querido, minha querida, preste bem atenção. Jesus ressuscitou. A ressurreição de Cristo marca o início de uma nova vida e um ponto final na antiga vida. Agora você tem uma nova vida. Você tem uma nova vida. Você já saiu do Egito. Agora, será que o Egito saiu do seu coração? Será que você deixou de ser escravo? Ou você está sendo escravo ainda dos seus pecados, escravo do seu passado, escravo da condenação, da culpa? Você precisa hoje entender
que Deus te chamou para a liberdade. Tem gente que foi liberto, mas hoje ainda vive preso ao que passou. Preso à culpa, preso a um erro que cometeu no passado, preso a uma injustiça que talvez passou no seu passado e vive os traumas hoje no seu presente e não consegue olhar para o seu futuro com esperança, com expectativa de um novo amanhã. Jesus te convida hoje para viver algo novo, algo novo. E o velho não pode se associar ao novo, não tem como. Se você ficar focado no seu passado, nas coisas que passou, infelizmente você não vai viver o novo. Jesus te convida para algo novo, para viver algo novo. E para isso acontecer, nós precisamos nos apropriar das verdades bíblicas. Talvez você está vivendo aí, meu querido, sofisma, né? As mentiras do inimigo e acreditando que isso é uma verdade na sua vida. Mas hoje o Senhor quer te tirar desse cativeiro, quer te fazer hoje uma nova criatura, como a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Será que você está vivendo assim, como uma nova criatura? Será que você hoje já resolveu o seu passado? Sabe, queridos, Deus nos tirou do Egito e nós não podemos fazer como aquele povo que estava lá em Números, no capítulo 13 ou capítulo 14, quando sentiram saudade do Egito, de voltar para o seu passado. E quantas são as vezes que tem pessoas que retrocedem, que querem voltar para o seu passado, que querem voltar para a antiga vida. Ei, meu querido, minha querida, preste bem atenção. Deus te chamou para uma nova vida, para uma nova vida, para uma nova história no seu casamento, uma nova história na sua vida. Não importa se até ontem, a sua vida foi marcada por decepção, frustrações, por mágoas, brigas, contendas. Hoje, Deus quer te dar uma nova história, Deus quer mudar o seu cenário, Deus quer mudar a sua vida. Mas para isso acontecer, nós precisamos hoje pensar sobre como está a nossa vida. A Páscoa também é um momento de reflexão, de pensar qual é o sentido que estamos dando à Páscoa, qual é a importância que eu e você estamos dando para a Páscoa. Qual é a importância? Será que quando você pensa na Páscoa, no sacrifício que Cristo fez, será que você agradece a Deus porque Deus mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para nos dar esperança? O que você pensa sobre? Ou será que você só pensa no feriado, né, em descansar e ter um momento de lazer? E tudo bem, mas mais do que isso, você deve pensar que esse é o momento de pensar: meu Senhor, muito obrigado. Porque se o Senhor não tivesse enviado teu filho Jesus, eu estaria perdido. Você já pensou nisso? Estaríamos perdidos. Estaríamos condenados ao inferno. Muitas pessoas se esquecem de ponderar nesse feriado, de pensar realmente. Quais são os seus pensamentos nesse feriado? Quais são os pensamentos que você tem nessa semana, que se diz Semana Santa, né? Será que o que você tem pensado? Quais os pensamentos que têm vindo à sua mente? Será que é de gratidão, de louvor, de exaltação ao Senhor, por tudo que Deus já fez na sua vida, pelo presente da salvação? Meu Deus, que a gente possa hoje olhar, não para o nosso passado, mas olhar para o nosso passado com sentimento de gratidão, porque Deus agora nos libertou, nos deu esperança. E você possa olhar agora, que você possa olhar para o seu futuro com esperança. Com esperança. Esse é o sentimento que devemos ter da Páscoa, de gratidão. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou, o Senhor enviou teu Filho, nos tirou dessa casa de escravidão. A Páscoa também é um começo de uma nova caminhada. A Páscoa, além desse sentimento de gratidão, a gente deve olhar que agora há uma nova caminhada. Sabe, depois da Páscoa, o povo caminhou rumo à promessa. Deus tirou o povo do Egito e conduziu para uma nova promessa. Depois da cruz, Jesus caminhou glorificado e depois uma nova vida e nos deu essa nova vida. Ele nos deu essa nova vida. A ressurreição não é o fim, é o recomeço de uma nova história.
é um recomeço de uma nova história na sua família, no seu casamento, na vida de seus filhos. Em tudo, Deus te convida hoje para uma nova vida, para um novo recomeço. Então, meu querido, pare de viver como se Cristo estivesse lá naquele madeiro, crucificado. Não, ele não está lá. Ele ressuscitou. Ele vive. E por isso, eu e você podemos viver. Podemos contemplar, podemos adorar, podemos exaltar o nome do Senhor, porque Ele vive. Jesus ressuscitou. O sentido real da Páscoa é esse, que Cristo morreu e ressuscitou. Ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O que é justificação? Agora eu e você somos justificados. Ou seja, Deus agora não pode nos condenar porque o nosso advogado é Cristo Jesus e Ele pagou a nossa dívida que era com Deus. E diga de passagem, tem muitas pessoas que acham que a nossa dívida era com o diabo. Nossa dívida era com Deus. E Jesus pagou essa dívida. Nossa dívida. Ele nos comprou com preço. Não foi com ouro, prata, não. Ele nos comprou com sangue, com todo o seu sangue. Agora, nós somos livres, perdoados, amados. Nós somos filhos e somos adotados para a família de Deus. Nós somos filhos de Deus. Agora você tem que entender, meu querido, que você não pode continuar preso ao seu passado, preso a traumas, preso a um vício. Talvez você está preso a tradições vazias, feridas antigas, ideias erradas. Hoje nós devemos celebrar a Páscoa dizendo: Cristo vive, em Cristo eu também sou livre. É como aquela canção, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Será que você está crendo no seu amanhã? Será que você tem olhado para a Páscoa com esse sentido de esperança, de um novo amanhã? Sabe, a Páscoa deve fazer com que eu e você venha refletir, ponderar de qual é o sentimento que temos da Páscoa. Qual é o sentimento que você tem? Como você tem pensado sobre a Páscoa? Eu quero que você expresse aqui em nossos comentários o que você pensa, o que você acha. Será que você tem pensado com gratidão sobre a Páscoa? E mais, até quando você vai permitir que algumas coisas paralisem a sua vida, mantenham você preso? Tire hoje o Egito do seu coração, tire a velha vida do seu coração e viva o novo da parte de Deus para a sua vida. Que hoje possamos pensar sobre isso, sobre o real sentido da Páscoa. Deus te chamou e te escolheu para viver uma vida plena e uma vida em abundância. Eu sei, meu querido, minha querida, que você hoje tem a oportunidade de dizer para si mesmo: eu sou livre, porque Cristo me fez livre. Eu posso crer no meu amanhã. Não importa as dificuldades, os problemas, eu posso crer porque o meu Senhor, o meu Salvador, está vivo, vivo para todos sempre. Que você possa pensar sobre isso, que você possa ponderar como você tem levado esse feriado. Que você possa pensar: meu Deus, eu nunca parei para pensar no que Cristo fez por mim nessa data. Eu nunca parei para pensar sobre a Páscoa. Saiba agora, meu querido, que você está protegido. Quando você entende sobre a Páscoa, você está protegido, blindado. Nenhum anjo da morte vai passar na sua casa, nem na sua vida. Sabe por quê? Porque agora você está protegido, blindado pelo poder que há no sangue, no nome do Senhor Jesus. Que hoje você possa dizer para si mesmo: a minha casa está guardada em Cristo, a minha família está guardada em Cristo, tudo que Deus me confiou está guardado no Senhor. Você hoje pode dizer, meu irmão, minha irmã, e eu quero te desafiar a escrever em nossos comentários: Cristo vive e em Cristo eu posso viver. Cristo vive
e em Cristo eu posso viver. Você vive, meu irmão, você vive. Escreva agora em nossos comentários, adore ao Senhor, exalte o nome dEle, porque tenho a certeza que Ele nos abençoou nesse momento. Meu querido, minha querida, eu quero orar abençoando a sua vida. Posso? Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela morte e ressurreição do Senhor naquela cruz, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo sangue que foi derramado. Obrigado porque a morte não tem poder de deter o teu filho. Nós cremos que Jesus ressuscitou e por isso podemos viver uma vida nova. Tira de nós toda a mentalidade de escravidão, Senhor, toda prisão emocional, espiritual ou mental. Que a verdadeira Páscoa se transforme em nossas vidas para que possamos viver como Cristo nos convidou a viver. Senhor, abençoe a vida desse irmão, dessa irmã que está aqui nesse momento, nesse devocional. Que esse momento possamos, ó Deus, ponderar e pensar e ter um sentimento de gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Deus, pelo amor incondicional do Senhor para conosco. Assim eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, se esse devocional falou o seu coração, não se esqueça, hein? Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ter um entendimento sobre a Páscoa, tá bom? E que lembre-se sempre, tá? Tenha no seu pensamento que a Páscoa, Cristo veio, morreu e ressuscitou, tá bom? Que Deus te abençoe e nos vemos nos nossos próximos devocionais. Um abraço, fique com Deus. Até mais.